Bom dia, senhores e senhoras. A aula que nós vamos apresentar agora tem o tema a derivada direcional e o vetor gradiente. Eu sou o professor Edson Soares e vamos começar a aula. Bom, antes de começarmos a aula, eu gostaria de dizer a vocês que este tema, né, derivada direcional e o vetor gradiente, ele faz parte de um curso de cálculo diferencial integral de funções de duas ou mais variáveis. E o nosso ponto de partida é a respeito do conceito da importância do conceito de derivada dentro da ciência e dentro do conhecimento científico como um todo. O conceito de derivada ele é explorado, certo, em diversos âmbitos. Nós temos derivada como limite, como inclinação da reta tangente a uma curva em um ponto dado, além de problemas que envolvem taxas instantâneas de variação, máximos e mínimos, dentre outros. Bom, um pouco de história. Galileu, ao descrever pela primeira vez uma função que relacionava o espaço com o tempo na queda dos corpos, deixou em aberto a necessidade do cálculo diferencial. A derivada expressa o ritmo da mudança instantânea em qualquer fenômeno que envolva funções. Mas quando se trata de corpos em movimento, esta interpretação ela é especialmente precisa e interessante. De fato, historicamente, foi o que deu origem ao estudo das derivadas. A tentativa de Galileu de demonstrar que todos os corpos caem à mesma aceleração esbarrou na falta de um instrumento matemático chamado derivada. Por outro lado, nós temos dois expoentes, né, do século XVII, que são Isaac Newton e Leibniz. Quase simultaneamente, desenvolveram o cálculo diferencial, originando uma grande disputa entre eles. Newton e Leibniz iniciaram o cálculo diferencial e, ao medir o ritmo de mudança dos fenômenos físicos, naturais e sociais, abriram as portas para o desenvolvimento científico e tecnológico que transformou o mundo nos últimos séculos. Bom, nós vamos agora para a nossa primeira definição de um objeto muito importante no cálculo, que é a definição de derivada direcional. Mas vamos fazer algumas considerações. Considere uma função f de x, y, né, igual a z. As derivadas parciais em relação a x e a y dessa função, que a gente já sabe, né, de conhecimentos anteriores, que é dado por esse limite aqui. Olha só. A derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0 é igual ao limite de f de x0 mais h, y menos f de x0, y0 sobre h quando h tende para zero. De forma semelhante, nós temos aqui a derivada parcial de f em relação a y no ponto x0, y0, que é o limite de f de x0, y0 mais h menos f de x0, y0 sobre h quando h tende para zero. Então, nós temos aqui a função e as suas derivadas parciais. Bom, a gente sabe que essas derivadas elas representam as taxas de variação de z nas direções x e y, né? Em outras palavras, nas direções dos vetores unitários i e j. Aqui, ó, i e j. Bom, nosso objetivo é determinar a taxa de variação de z em x0, y0, na direção de um vetor unitário arbitrário u de componentes a e b. Vamos considerar a superfície S, que está aqui de azul, que é o gráfico daquela função que nós consideramos no início. Está aqui f de x e y. E tomar z0, sendo f de x0, y0, né? Aqui está o z0. Assim, o ponto P de coordenadas x0, y0, z0 pertence à superfície S. Aqui, ó, esse ponto. Bom,
O plano vertical, que está destacado aqui, ó, que passa por P na direção do vetor U, intersecta a superfície S em uma curva, que é essa curva que está aqui, ó, curva C. A inclinação da reta tangente à curva C, olha só, a inclinação da reta tangente à curva C é a taxa de variação na direção de U. Se Q de XYZ é outro ponto que pertence à curva C, estou considerando outro ponto aqui, ó, é o Q, pertence à curva, então as suas projeções, ou seja, a projeção de P e a projeção de Q aqui no plano XY, certo? No plano XY. Então, com isso a gente define aqui o vetor P', Q', aqui, ó, P', Q', que vai ser paralelo ao vetor U. Sendo paralelo, ele pode ser escrito como múltiplo escalar HU, né? Onde H é o escalar. Multiplicando H pelo vetor U, vai ficar HA, HB para um escalar qualquer. Bom, assim, subtraindo aqui, né, vai ficar x menos x0 igual a HA e y menos y0 igual a HB. Ou ainda, né, isolando x e y, nós ficamos com x igual a x0 mais HA e y igual a y0 mais HB. Bom, logo, essa razão aqui é ΔZ por H, que é z menos z0 sobre H, nos dá esse quociente importante aqui, que é f de x0 mais H, y0 mais HB menos f de x0, y0 sobre H. E agora vamos tomar o limite, né, desse quociente. Tomando esse limite quando H tende para zero, obtemos a taxa de variação de Z na direção do vetor U. E assim, vamos à definição. Agora sim, nós temos condições de definir a derivada direcional de f no ponto x0, y0 na direção do vetor unitário U de coordenadas A e B. Que, por definição, olha só, como é que vai ser a notação para a derivada direcional? Olha, vai ser d f de x0, y0 na direção do vetor U. Vai ser o limite de f de x0 mais HA, y0 mais HB, menos f de x0, y0 sobre H quando H tende para zero. Claro, se o limite existir. É fácil perceber que a derivada direcional da função f na direção do vetor u nada mais é do que a derivada parcial em relação a x. De forma semelhante, a derivada direcional da função f na direção do vetor j vai ser igual à derivada parcial em relação a y. Ou seja, as derivadas parciais de f em relação a x e y são casos particulares da derivada direcional. É muito importante que vocês percebam isso, né? Que a derivada direcional ela surge justamente para generalizar, ou seja, não ficar apenas na direção de x e de y, mas uma direção qualquer. Bom, vamos ao nosso primeiro exemplo, né? Vamos aplicar aquela definição lá de derivada direcional. Determina a derivada direcional de f de x, y, 3x ao quadrado menos y ao quadrado mais 4x no ponto P1 e na direção do vetor u de componentes raiz de 3 sobre 2 e 1 meio. Aplicando a definição, vai ficar derivada direcional de f no ponto 1 da direção de u vai ser o limite da f de 1 mais raiz de 3h, 1 mais raiz meio h menos f de 1 sobre h quando h tende para zero. Observe que o 1 aqui, olha, é o x0, aqui, ó, y0, e aqui nós temos o a e o b, que são as componentes do vetor unitário. Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos aplicar agora, calcular a imagem, né, dessas funções aqui, substituindo x e y aqui, ó. Nós vamos encontrar 3 vezes o quadrado de 1 mais raiz de 3 sobre 2h menos o quadrado de 1 mais meio h mais 4 vezes 1 mais raiz de 3h menos f de 1 sobre h quando h tende para zero.
desenvolvendo os quadrados. E agora nós vamos reduzir os termos semelhantes. Olha só, os termos semelhantes. Olha, reduzindo os termos semelhantes, vai ficar, ó, aqui dá zero. Os que tem H aqui, olha, 3 raiz de 3H mais 2 raiz de 3H dá 5 raiz de 3H menos H. 9 quartos de H ao quadrado menos 1 quarto de H ao quadrado vai dar 8 quartos, que é igual a 2. Então, 2H ao quadrado. Arrumando, né? Colocando aqui o H em evidência, vai ficar 5 raiz de 3 menos 1H mais 2H ao quadrado. Tá? Fugindo da indeterminação, o que, que a gente faz? A gente fatora aqui o numerador, o H, ó, vai ficar 5 raiz de 3 menos 1 mais 2H. Simplifica H, vai ficar limite de 5 raiz de 3 menos 1 mais 2H quando H tende para zero. Quando H tende para zero, isso aqui dá zero. Ó. Então, o que, que vai sobrar? 5 raiz de 3 menos 1. Então, essa é a derivada direcional de f no ponto 1, 1 na direção do vetor unitário 1. Bom, é claro que essa definição, se a gente ficar aplicando toda hora, né, vai dar uma trabalheira danada. Então, o que, que a gente tem agora? Nós temos uma ferramenta muito importante para calcular a derivada direcional de forma mais prática, que é o teorema que nós vamos anunciar agora. Vamos ver o que, que ele estabelece. Se f é uma função diferenciável de x e y, então f tem derivada direcional na direção de qualquer vetor de componentes a e b, e aqui está o teorema, a essência do teorema. Aqui está dizendo o seguinte, que a derivada direcional de f de x, y na direção do vetor u vai ser igual, olha só, a derivada parcial de f em relação a x vezes a, mais a derivada parcial de f em relação a y vezes b. Vamos à demonstração. Considere uma função g que depende apenas de h, dada por g de h igual a f de x0 mais ha, y0 mais hb. O que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a definição de derivada direcional para g. Então, derivando aqui, ó, vai ficar g, limite de g de h menos g de 0 sobre h quando h tende para zero. E no segundo membro, nós vamos ter aqui o limite dessa função, que vai ser f de x0 mais h, y0 mais hb menos f de x0, y0 sobre h quando h tende para zero. E é claro que isso aqui a gente já conhece. Isso aqui, o que é isso aqui? É a derivada direcional de f na direção de u, no ponto x0, y0. Certo? Vou chamar isso aqui de equação 1. Por outro lado, olha o que acontece. Podemos escrever g de h igual a f de xy, onde x é x0 mais ha e y é igual a y0 mais hb. E pela regra da cadeia, o que nós temos pela regra da cadeia? Que g' de h vai ser o quê? Vai ser del f del x vezes dx dh, mais del f del y vezes dy dh. Só que a derivada de x em relação a h, aqui, ó, dá o quê? Dá a. E a derivada de y em relação a h vai dar b. Substituindo, g' de h vai ser del f del xa mais del f del yb. Ou ainda, g' de h vai ser a derivada parcial de f em relação a x vezes a, mais a derivada parcial de f em relação a y vezes b. Fazendo h igual a zero, obtemos x igual a zero e y igual a zero. Consequentemente, g' de zero vai ser igual a derivada parcial de f no ponto x0, y0a, mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto x0, y0 vezes b. Essa é a equação 2. Comparando as duas equações, olha só, comparando as duas equações, o que nós obtemos?
que a derivada direcional de f no ponto x0, y0 na direção do vetor u é igual a derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0 vezes a, mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto x0, y0 vezes b. Isso conclui a demonstração. Observação muito importante. Se o vetor unitário u faz um ângulo θ com eixo positivo, a gente pode reduzir o vetor u dessa forma aqui. Ó. No lugar do u, que é a e b, a gente vai colocar cosseno de θ, seno de θ. E a fórmula fica assim. Ó. Derivada direcional de f na direção de u vai ser a derivada parcial de f em relação a x, cosseno θ, mais a derivada parcial de f em relação a y, seno θ. Vamos ao próximo exemplo. Encontre a derivada direcional, onde a função é essa aqui, ó, x ao cubo menos 3xy mais 4y, e o é o vetor unitário dado pelo ângulo θ, que é π sobre 6. Qual será a derivada direcional de f no ponto 1, 2, na direção do vetor u? Vamos resolver. Aplicando, né, aquilo que nós acabamos de ver ali no teorema, nós temos que a derivada direcional de f em relação no ponto xy, na direção do vetor u, vai ser a derivada parcial de f vezes cosseno, em relação a x vezes cosseno, e a derivada parcial de f em relação a y vezes seno. O que a gente faz? Nós vamos derivar f em relação a x, aqui, ó, e vamos encontrar 3x ao quadrado menos 3y, vezes o cosseno de π sobre 6. E a derivada de f em relação a y é menos 3x mais 8y, seno de π sobre 6. Com isso, a derivada direcional de f na direção do vetor u vai ficar 3x ao quadrado menos 3y, raiz de 3 sobre 2, mais menos 3x mais 8y, que multiplica meio. Então, essa aqui é a função, né? Bom, agora nós vamos, né, diante dessa derivada direcional, nós vamos agora certo, simplificar. Então, colocando aqui todos os termos, né? Colocando em ordem, reduzindo os termos semelhantes, vai ficar menos 3 raiz de 2 mais 4y, certo? Que vai dar aqui, ó. E colocando o meio em evidência, nós vamos encontrar essa derivada direcional. Bom, aplicando no ponto 1, 2, vai ficar 13 menos 3 raiz de 3. Isso é fácil perceber. É só fazer o x igual a 1 aqui, ó. Tá 3 raiz de 3 menos 3. 3 raiz de 3 menos 3. E aqui o y é 2. Então vai dar 16 menos 6 raiz de 3. Colocando meio em evidência, encontramos isso aí. Bom, vamos para a nossa próxima definição. Tá? Mas vamos ver o que motiva, né? O que motivou essa definição. Do teorema anterior, que nós acabamos de ver, que a derivada direcional de f na direção de u é dada por essa soma aqui, ó. O que a gente percebe? A gente percebe que essa soma nada mais é do que o produto interno entre quem? Entre estes dois vetores aqui. O primeiro vetor é um vetor formado pelas componentes que são as derivadas parciais de f em relação a x e y, e o outro vetor são as componentes do vetor unitário u, que dá direção à derivada direcional. Então, observe, este vetor que está aqui, ó, o primeiro vetor, ele vai ser batizado agora de quê? De gradiente de f. Então, vamos à definição. Se f é uma função de duas variáveis, x e y, então o gradiente de f é a função ∇f definida por ∇f de x, y igual, olha só, esse vetor aqui
formado pelas componentes que são derivadas parciais em relação a x e y, são exatamente o que nós chamamos de gradiente de f. Vamos ao exemplo. Considere a função f de xy igual a seno de x mais e elevado a xy. Determine. Letra A, a função gradiente de f, isto é, del f xy, e depois ele pede o vetor gradiente del f no ponto 0, 1. Então, vamos por parte. Primeiro, vamos aplicar a definição para encontrar a função gradiente aqui, ó, que é del f del x i mais del f del y e j. Então, olha só, quem é a derivada de f em relação a x aqui? Ó, cosseno de x mais y elevado a xy. Quem é a derivada parcial de f em relação a y? Aqui, ó, que dá zero, né, porque não tem y. E aqui vai dar x elevado a xy, j. Com isso, nós temos aqui a função gradiente de f. Para responder a B, basta substituir agora o ponto nessa função vetorial. Então, vai ficar cosseno de zero mais 1 elevado a 0 vezes 1, né? E 0 vezes elevado a 1. Com isso, nós encontramos cosseno de zero, que é 1, mais 1 dá 2. E aqui dá 0. Então, 2, 0. Ok? Bom, nós vamos ver mais um exemplo agora, exemplo 4. Considere a função f de xy igual a x ao quadrado, y à terceira menos 4y. Determine a derivada direcional de f no ponto 2 menos 1 na direção do vetor v 2i mais 5j. Então, olha só o que está pedindo. Está pedindo a derivada direcional de f no ponto 2 menos 1. O que a gente vai fazer? Vamos começar o cálculo pelo vetor gradiente no ponto 2 menos 1. Bom, primeiramente vamos encontrar a função gradiente. Aqui, ó, del f del xi, del f del yj. Derivando f em relação a x, aqui, ó, vai dar 2x y à terceira e mais, derivando em relação a y, aqui, ó, vai dar 3x ao quadrado y ao quadrado menos 4. Aplicando no ponto 2 menos 1, nós vamos encontrar este vetor, aqui, que é o vetor gradiente. Certo? Como ver, né? Olha só, como ver aqui, ó, é igual a 2i mais 5j não é unitário, o que a gente vai fazer? Nós vamos encontrar o vetor unitário na direção de v. Basta dividir o quê? O vetor pela norma, que vai ser 2 raiz quadrada de 29i mais 5 raiz quadrada de 29j. Com isso, agora vamos calcular a derivada direcional de f na direção de u, que vai ser o produto, né, aqui, ó, de quem? Da função gradiente pelo vetor unitário na direção de v. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos aplicando no ponto 2 menos 1, vai ficar o vetor gradiente aqui, no ponto 2 menos 1, multiplicado pelo vetor u. Esse gradiente aqui nós acabamos de calcular, é menos 4i mais 8j. Certo? E o vetor unitário é este aqui, ó. Efetuando o produto, nós vamos encontrar exatamente essa derivada direcional no ponto. 32 raiz quadrada de 29 sobre 29. Bom, e vamos agora ao último teorema da aula. Seja uma função f diferenciável com 2 ou 3 variáveis, tá? É muito importante que vocês percebam o seguinte, que tudo que eu expliquei, né, toda essa teoria que nós construímos para 2 variáveis, vale também para 3. A dificuldade é na visualização do gráfico, porque quando são 2 variáveis, o gráfico é no R3.
Quando são três variáveis, o gráfico vai para onde? Vai para o R4. Aí não dá para a gente ter uma visão do gráfico. Então, olha só, seja f diferenciável com duas ou três variáveis. O valor máximo da derivada direcional da f na direção de u é a norma da função vetor gradiente. E ocorre quando o u tem a mesma direção do vetor gradiente. Vamos ver por que isso é verdade. Bom, a derivada de f na direção de u, nós aprendemos ainda há pouco que é esse produto aqui. Ó. É o gradiente de f vezes u, que é igual, né, à norma del f vezes a norma de u vezes o cosseno de θ. Só que a norma do vetor unitário é 1. Então vai ficar só isso aqui. Ó. Como a função cosseno ela é uma função limitada, né? No máximo 1 para todo θ, então a norma aqui é o valor máximo. Olha só, a norma aqui vai ser o quê? Vai ser o valor máximo da derivada direcional de f na direção do u. Isto ocorre quando θ é igual a zero. E quando θ é igual a zero, aqui, ó, o cosseno de θ é igual a 1. Certo? Consequentemente, o e del f tem a mesma direção, claro. Bom, exemplo 5. Considere a função f de xy igual a x elevado a y. Determine. Letra A. A taxa de variação de f no ponto 20 na direção do vetor u igual a menos 3/5 i mais 4/5 j. Letra B. A direção em que f tem a máxima taxa de variação. E letra C. A máxima taxa de variação. Vamos começar pela taxa de variação de f, que é dada aqui, ó. Derivada direcional de f no ponto 20 na direção do u, que vai ser esse produto aqui, ó. Certo? Primeiramente, vamos encontrar aqui a função gradiente pelas derivadas parciais, que é elevado a y, x elevado a y. Aplicando no ponto 20 vai dar 1, 2, porque aqui, ó, o x é 2 e o y é 0. Então vai dar 1, 2. Assim, a taxa de variação de f vai ser o quê? Vai ser o produto, né? Como a gente viu aqui, ó. Então, é só multiplicar o vetor gradiente pelo vetor unitário. Efetuando o produto, nós vamos encontrar exatamente 1. Então, essa é a taxa de variação de f no ponto 20. Na letra B, de acordo com o teorema que nós acabamos de ver, f aumenta mais depressa na direção do vetor gradiente. Certo? Essa seria a resposta. E na letra C, a máxima taxa de variação, tá, é calculada pela norma do vetor gradiente no ponto 20. Então, isso aqui deu 1, 2, né? Calculando, vai dar raiz quadrada de 5. E aqui, deixei para o final uma avaliação da aprendizagem, uma questão para vocês desenvolverem para verificar o que vocês aprenderam. Suponha que a temperatura é um ponto x, y, z do espaço seja dada por essa função, onde T é Celsius, x, y, z está dado em metros. Em que direção no ponto 1, menos 2, a temperatura aumenta mais rapidamente? E qual é a taxa máxima de aumento? Espero que vocês tenham gostado. Aqui nós temos a nossa referência bibliográfica. E muito obrigado pela atenção de vocês. Bom dia.